Olá pessoal, tudo bem? Galera do Camil aí. Vamos começar mais uma aula nossa, hoje é a aula 49. A gente vai falar sobre ondulatória ainda, né? Estamos dando continuidade porque a gente está estudando. E hoje eu vou resolver fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma revisãozinha do que foi feito até agora, né? Antes da gente entrar na parte de acústica, vamos fazer uma revisãozinha com exercícios mais voltados para a parte inicial da matéria, para tirar as dúvidas mesmo, né, de quem possa ter tido alguma coisa aí para trás, tá bom? Então a gente vai falar sobre velocidade de onda numa corda, de ondas estacionárias, né, mostrar como é que a gente associa frequência, comprimento de onda, velocidade, a parte teórica, a parte prática também, em alguns exercíciozinhos bem pontuais, escolhidos ali a dedo para tentar dar um pouquinho mais de subsídio para a gente entrar em exercícios um pouco mais complicados, mais difíceis assim, né, modo de falar. Então a gente vai começar nossa aulinha agora, tá bom? Nesse momento a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês no chat do AVA. Caso vocês tenham alguma dúvida a mais que ao final da aula não pudesse ter sido respondida, coloca lá no fórum que a gente vai tentar tirar, tá bom? Então vamos começar nossa aulinha. Vamos lá então, começar nossos exercícios da aula de hoje, tá certo? O primeiro diz assim: um corpo de massa 2 kg executa um MHS sobre uma superfície plana e sem atrito. O corpo está preso a uma mola de constante elástica igual a 32 newtons por metro, de acordo com a figura abaixo. A gente já vai dar a figurinha aqui. Considerando que π é igual a 3, a opção que traz respectivamente a amplitude, o período e a frequência, né, em hertz do movimento é... Então vamos lá. Olha só. Essa é a figurinha, né? Você vai ter um corpo aí de 2 kg, que é esse corpinho laranjinha aí, douradinho, né? Ele vai executar um MHS, ele vai lá na posição mais afastada e a posição menos afastada, distante uma da outra de 10 centímetros ali mais ou menos, tá certo? Então a ideia aqui, como ele pede a amplitude para você, né? A amplitude tem a ver com a distância de oscilação que esse cara tá, ele vai lá na frente e volta, tá certo? Então, o que seria a amplitude nesse caso? A amplitude, gente, é a distância da origem ali do zero até os extremos, tá? Então do zero para baixo ali para o menos x e do zero para frente que é o mais x, por exemplo. E esse azinho aí representaria a distância da nossa amplitude do movimento, é o quanto você comprimiu ou distendeu a mola no início do movimento, tá bom? Então só de olhar para a figura a gente tem a noção do valor dessa amplitude, né? Repare que essa amplitude é a metade daquela distância de 10 centímetros que ele foi dado ali para a gente, ó. 10 é tudo, de um extremo ao outro. Mas os 10 centímetros não são a amplitude é a metade disso, tá bom? Então, nesse caso, a amplitude vai ser de 5 centímetros, tudo bem? O que seria o período desse movimento, né? O tempo que ele gasta para ir lá na frente e voltar. Qual é o período do movimento? O período, gente, como é um sistema massa-mola de um MHS, a gente tem uma expressão bem simplesinha para calcular esse período, que depende somente da massa, tá certo? E da constante elástica dessa mola que está trabalhando aí. Então, nesse caso aqui, o período seria 2π raiz quadrada de m sobre k, tá certo? Ou seja, dependendo só da massa e da constante elástica da mola. Repara que ele te deu os valores de m, né, e de k também. Então, a gente pode trocar ali, ó, 2 vezes o π nesse caso é 3, que ele falou lá no exercício, no enunciado, não 3,14, mas a gente vai considerar o que ele deu para a gente, tá certo? A massa era de 2 kg, lá na primeira linha, e o K, que é a constante elástica, 32 newtons por metro. Como está todo mundo no sistema internacional, as unidades certinhas, a gente não tem que converter nada nesse caso, tá? Então, daria assim, que o período é 6 vezes 1 sobre 16. Só que como a raiz quadrada de 16 é 4, ficaria 6 sobre 4. E 6 sobre 4 é 1,5, tá certo? Então, esse é o período do movimento, ou seja, o tempo que o bloquinho vai sair de uma das extremidades, ir até a outra e voltar para que ele estava. É o tempo de uma oscilação completa, tá? E isso representa o nosso 1,5 que está aí, 1,5 segundos. E ele também pediu para você calcular qual seria a frequência desse movimento. Frequência, gente, uma vez que você tem um período é fácil. Frequência é o inverso do período. Então, se o período era 6 sobre 4, a frequência vai ser 4 sobre 6. E aí você pode dividir isso na mão ou na calculadora, daria 4 por 6, 0,67 Hz. Então, quais foram os valores que a gente achou? Respectivamente, para amplitude, período e frequência. A amplitude a gente achou 5 centímetros, o período a gente achou 1,5 e a frequência 0,67. Então, é 5, 1,5, 0,67. Então, a resposta correta aí seria letra B de bola, tá bom? Próximo exercício, fala assim: um corpo de massa de 3 kg está pendurado por um fio fino e inextensível, pendurado ao teto de um galpão.
O comprimento do fio é de 2,5 metros e o corpo é posto a oscilar, realizando um movimento de vai e vem, que pode ser, nesse caso, aproximado por um MHz. Dessa forma, a frequência que se dará à oscilação do pêndulo será em Hz igual a... Então, ele quer a frequência de oscilação desse pêndulo, tá bom? Então, vamos lembrar, o que é um pêndulo, né, gente? O pêndulo está lá. Um pêndulo simples, que é uma pedrinha pendurada por um fio, ele vai ter uma oscilação e a gente vai poder aproximar essa oscilação de um MHz desde que o ângulo de abertura desse pêndulozinho lá em cima, né, esse ângulo seja pequenininho. Se o ângulo for pequenininho, quando a gente faz pequenininho, é menor do que 10 graus, tá bom? Menor do que 10 graus. O que acontece? Essa trajetória vermelhinha, pontilhada que você está vendo aí embaixo, tá? Na trajetória do pêndulo, ela se aproxima muito de uma reta, né? Basta você imaginar que você está com um ângulo cada vez menor. Então lá embaixo vai ficando próximo de uma reta. E é o que a gente precisa para ser considerado um MHz. MHz é um movimento de vai e vem numa trajetória retilínea. Se você fizer esse ângulo pequenininho, você vai poder considerar isso aí então como um MHz. E aí a gente tem uma expressão para o período de um pêndulo simples no MHz, tá certo? Então vamos lembrar, e esse período é o tempo de ida e volta, ele tem que realizar uma oscilação completa, tem que ir e voltar para a posição que ele estava antes, tá certo? Então agora vamos calcular esse período. Como é que seria o período de um pêndulo? O período é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento do fio, G é a gravidade. Ambos foram dados, olha só, o nosso L é 2,5, né, 2,5 metros, e o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você substituir esses valores aí, ficaria que o período é 2π raiz de 2,5 sobre 10, tá bom? Aqui eu não vou substituir o π, porque ele não deu o π para a gente. Quando ele te dá o π, você substitui. Quando ele não dá nada, você deixa π mesmo, porque a resposta vai vir em função de π, tá bom? Então ali ficaria 2π raiz de 0,25. Raiz de 0,25 é 0,5, né? Então vai ficar 2π vezes 0,5. 0,5 vezes 2, né? 2 vezes meio dá 1. Então ficaria que o período é igual a π segundos. E aí você poderia ali, sei lá, marcar a letra E, mas cuidado com a pergunta, né? O que ele não quer não é o período, ele quer a frequência que se dará a oscilação, tá certo? Qual seria então a frequência, né? Quantas vezes por segundo esse cara estaria ali oscilando? Se você tem o período, para a frequência é fácil, só você dividir uma coisa pela outra, né? O inverso da outra, né? Então, na verdade, a frequência é o inverso do período. Como você já sabe que o período é π, então a frequência vai ser 1 sobre π em Hertz. Então, 1 sobre π Hertz. A resposta, portanto, seria a letra D de dado, tá bom? Tá ali, ó. Vamos lá para a questão 3. Questão 3 fala assim: um oscilador produz pulsos transversais em uma corda de 4 metros de comprimento e 160 gramas, tensionada sob uma força de 36 newtons e presa em ambas as extremidades. Nessas condições, sabendo que o comprimento das ondas na corda valia 50 centímetros, a frequência do oscilador era igual a... Então ele te dá alguns valores e quer saber qual a frequência que esse oscilador está produzindo aí para produzir ondas do tipo que ele comentou ali para a gente, tá certo? Então seria algo mais ou menos com isso aqui, ó. Você tem um oscilador, que seria uma caixinha vibratória, né? Ele vai vibrando uma corda, e essa corda vai produzindo pulsos, esses pulsos vão se propagando com a velocidade v até chegar na outra extremidade que está fixa. E no final, essas ondas que vão e que vêm vão acabar gerando ondas estacionárias ali. A gente está colocando aqui como se a corda fosse bem longa, de modo que ainda não tivemos as nossas ondas estacionárias, tá bom? Estamos só considerando a onda progressiva, como a gente está vendo aí no nosso desenho, tá bom? Então, nesse caso, olha só. Como é que a gente acha a frequência desse oscilador? A gente pode começar achando com que velocidade essas ondas estão indo aí nessa corda, tá certo? Então, a velocidade das ondas numa corda é dada pela tensão dividido pela densidade linear da corda, né? T sobre μ, raiz de T sobre μ, tá bom? Ele me deu alguns valores ali, repara só. Se a gente abrir o μ, o que é o μ? μ é a densidade linear, é a massa não pelo volume, mas a massa pelo comprimento da corda. Por isso que aquele μ fica m sobre L. E tudo isso eu tenho, o T, o m e o L. Olha só, o T, que é a tensão, ele deu para a gente, vale 36 newtons, tá bom? A massa da corda foi dada também, ela vale 160 gramas. Aqui a gente tem que lembrar, massa tem que ser dada em quilos, para todo mundo ficar no sistema internacional. Então, em vez de 160 gramas, eu ponho que a massa da corda é 0,16 quilos, tá bom? Na hora de substituir ali dentro. E o comprimento da corda, né, no qual esses 160 gramas está distribuída, é de 4 metros de comprimento. Então,
Então, substituindo esses três valores ali naquela expressãozinha da velocidade, a gente teria que ficaria 36 dividido por 0,16 por 4, né? Você pode fazer a parte de baixo, 0,16 por 4 vai ficar 0,04 e tirar da raiz, né? Raiz de 36 é 6, raiz de 0,04 é 0,2. Então, ficaria 6 dividido por 0,2, né? Então, o que daria ali para a gente? 30 metros por segundo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima não, né? Que a gente ainda tem que responder. Aqui daria a impressão que a gente marcaria a letra A, porém, a gente tem que fazer mais coisa. O que ele quer? Ele quer a frequência do oscilador. Repara que eu tenho a velocidade, tá certo? E além da velocidade, a gente também tem o comprimento, porque o comprimento das ondas na corda, ele foi dado para a gente, né? Ele falou que o comprimento das ondas, que é a distância entre duas cristas ou entre dois vales, valia 50 centímetros. Então, se o comprimento vale 50 centímetros ali ó, no cantinho, tá certo? A gente substitui ele na fórmula. Só que não pode colocar em centímetros, vamos colocar ele em metros. Então, é 0,5 metros para o comprimento e a velocidade de 30 metros por segundo, como a gente achou. Substituindo, ficaria 30, 0,5 e F, tá bom? Então, o F vai ser 30 dividido por 0,5. Então, o nosso F daria 60 Hz. Essa sim é a resposta final do exercício para a frequência do oscilador. Portanto, a resposta nesse exercício seria a letra C de casa. Tudo bem? Questão 4 da AFA. Fala assim, ondas periódicas propagam-se na superfície da água. Um observador em repouso registra a passagem de uma crista de onda a cada 0,5 segundos. Quando o observador se move no sentido contrário da propagação das ondas, com velocidade de 12 cm por segundo, observa-se a passagem de uma crista de onda a cada 0,20 segundos. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que o comprimento de onda em centímetros é igual a... Qual é o comprimento dessas ondas que faz com que o cara parado receba uma crista a cada meio segundo e quando ele está em movimento no sentido contrário, cada crista chega a cada 0,2 segundos. Então, qual é o comprimento dessa onda? Esse exercício é muito interessante, já caiu várias vezes na AFA, já caiu várias vezes na SpaceX, tá certo? Então, esses exercícios de colégios militares, eles gostam bastante desse modelo de exercício. Então, a ideia é essa daqui, olha só. Você tem ali o cara na proa do barco e o barquinho dele paradinho. Quando o barquinho está paradinho, as ondas vêm, né? E ele vai sentir as cristas batendo ali, ó. Pá, 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 pá. A cada meio segundo, uma crista bate no barquinho dele, tá certo? Porém, se agora, não só ele está parado, né? Ele também estiver em movimento e no sentido contrário às ondas, repara o que acontece. As ondas vêm com a mesma velocidade, porque a água não mudou, mas ele agora vai receber essas ondas assim, ó. Pá, 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 mais rápido, né? 0,2 segundos. Sabendo que a onda não mudou suas características, apenas ele foi no sentido contrário ao movimento delas, né? Será que a gente consegue determinar qual é o comprimento dessas ondas? Foi isso que ele está perguntando para a gente. Então a gente tem que lembrar o seguinte: como velocidade é lambda f, né, e a frequência é o inverso do período, por que eu vou usar a expressão da velocidade por lambda sobre o período? Porque ele nos deu o período, não deu a frequência, tá bom? Então nesse caso aí, V é igual a lambda sobre T. O que é o V? O V é a velocidade relativa com que uma onda está chegando ao barquinho, né? E o barquinho em movimento também. Repara que os dois têm movimentos contrários. A onda vai para a direita e o barquinho vai para a esquerda. Quando é sentidos contrários, a velocidade relativa que você tem é a soma das duas. Então, eu vou trocar aquele V que aparece ali, ó, por V0 mais VB. O V0, na verdade, é VO ali. V da onda mais a velocidade do barco, os módulos das velocidades, tanto da onda quanto do barco. Essa vai dar a velocidade relativa dos dois, tá? Isso vai ser igual ao lambda pelo período em cada uma das situações, né? Então, por exemplo, na primeira situação, aquela lá de cima, que você tem lá em cima, tá certo? O barquinho estava parado e a onda foi em direção a ele. Então, a fórmulazinha ficaria VO, que é a velocidade da onda, que a gente não sabe, ele não falou com que velocidade a onda estava vindo, tá certo? Mais a velocidade do barquinho, nesse caso o barquinho parado, em repouso, então é 0. E nesse caso, o comprimento da onda não muda, é lambda, mas o período que o carinha sentia era de meio segundo, ou seja, as ondas batiam ali no barquinho a cada meio segundo, tá bom? Foi assim que a gente montou a primeira equação. E para a segunda condição, tanto a onda quanto o barquinho se movem, né? Então agora eu tenho, vai ser VO, que ele não deu a velocidade da onda, mas ela é constante, né? Vai depender somente do meio,
tá certo? Mais a velocidade do barquinho. Agora o barquinho foi com 12 centímetros por segundo de encontro às ondas, tá certo? E nesse caso, o barquinho indo em direção às ondas, o período mudou. Em vez de 0,5, vai ficar 0,2. Então a gente tem aí duas equaçõezinhas. A gente pode compor as duas para tentar achar ali o valor do lambda, tá certo? É como se fosse um sisteminha de equações. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho que o VO é lambda sobre 0,5, né, da primeira equação, e na segunda que VO mais 12 é lambda sobre 0,2. O que eu vou fazer? Vou pegar a de cima e substituir na de baixo. Onde está VO embaixo ali, eu ponho lambda sobre 0,5. Ficaria assim, ó. Lambda sobre 0,5 mais 12 é igual a lambda sobre 0,2. Deixa os lambdas todos de um lado só, tá bom? Ficaria 12 igual a lambda sobre 0,2 menos lambda sobre 0,5. E aí basta você tirar o mínimo de 0,2 e 0,5. Ou o mínimo de 2 e 5, né? O mínimo de 2 e 5 é 10. Então, de 0,2 e 0,5 é 1, tá bom? Então, quando você põe ali o mínimo que é 1, 1 dividido por 0,2 vai dar 5. E 1 dividido por 0,5 vai dar 2. Então, ficaria assim, ó, 12, 5 lambda menos 2 lambda dividido pelo mínimo múltiplo ali, que é 1, tá bom? Então, isso daria 12, 3 lambda sobre 1. Ou que o 3 lambda é igual a 12. Ou que o lambda é 12 sobre 3. Portanto, o comprimento das ondas nesse caso era de 4 centímetros, tá bom? Esse é um jeito, um estilo de fazer o exercício que eu sugiro que vocês depois em casa tentem fazer novamente, porque ele é recorrente. Esse tipo de exercício ele cai bastante nesses concursos militares, tá bom? Então a resposta do nosso exercício nesse caso seria a letra B de bola, tá bom? Questão 5 da EAR fala assim, ó. Uma estação orbital terrestre emitiu ao mesmo tempo 3 sinais luminosos de cores diferentes, vermelha, verde e violeta. Esses sinais foram captados por um sistema de detecção extremamente preciso de uma sonda próxima ao planeta Marte. Admitindo que a propagação das luzes ocorreu durante todo o tempo no vácuo, qual das alternativas a seguir está correta? Né? Letra A, todos os sinais chegaram ao mesmo tempo? Letra B, a luz de cor verde chegou antes das demais cores. Letra C, a luz de cor violeta chegou antes das demais cores. A luz de cor vermelha chegou antes das demais cores. Qual cor chegou primeiro, né? Nesse caso que você tem a estação orbital terrestre, emite para Marte um sinal em cores, né? Com cores diferentes. Então vamos tentar entender, gente. Ele te deu que as cores eram a cor vermelha, verde e violeta, tá? Cores, essas luzes, na verdade, são ondas eletromagnéticas e elas geralmente viajam com velocidade muito grande, né? A velocidade da luz no vácuo, tá? Então, no vácuo, não interessa a cor, todas as cores andam com a mesma velocidade. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que no vácuo, tanto a cor vermelha, a verde e a azul, a violeta, no caso, vão se propagar com a mesma velocidade. A velocidade de cada uma delas é o c, é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente, ok? O que acontece? Quando você não está no vácuo, tá bom? Está num meio qualquer, num outro meio, pode ser no líquido, num gás, né? No ar, por exemplo, tá? Você tem partículas ali nesse meio e essas partículas vão interagir com essa radiação que está chegando nelas, né? Então a interação vai e interage com as partículas para partir para outra partícula e aí vai. Então você tem um certo freio nessas velocidades, tá certo? Aquela luz que interagir menos com as partículas vai ser a mais rápida. E a luz que interagir mais com as partículas vai ser a mais lenta, ela vai demorar mais a atravessar esse meio, tá certo? E nesse caso, num meio qualquer, tá certo? A luz que tem a maior capacidade, né, de interação seria a violeta, portanto ela é mais lenta. E a que interage menos com a atmosfera ou com o líquido, por exemplo, é a vermelha. Dessa maneira, a vermelha tem uma velocidade maior, a verde logo em seguida, e a violeta é a mais lenta de todas. Então, quando você lança os três assim, ó, eles vão chegar lá, mas a vermelha chega primeiro, tá certo? Então ele falou o seguinte: uma estação orbital terrestre emitiu ao mesmo tempo 3 sinais luminosos de cor diferente, né? Esses sinais foram captados por um sistema de detecção extremamente preciso de uma sonda próxima ao planeta Marte. Então, qual das cores chegaria primeiro? Se você está na Terra, né, numa estação na Terra, a atmosfera da Terra vai influenciar nisso e aí a cor vermelha chegaria primeiro, tá certo? E aí a resposta seria a letra D. O problema é que neste caso específico desse exercício, né, o que ele falou? Ele pediu para você considerar, né, e admitir que durante a propagação das luzes ocorreu durante todo o tempo no vácuo.
Por ele ter falado isso, ele está desprezando aquela parte da direita ali no meio, tá bom? E no vácuo, se todas elas andarem o tempo todo no vácuo, todas elas vão ter a mesma velocidade e todas elas vão chegar juntas ao mesmo tempo em Marte, tá bom? Então, nesse caso, devido ele ter falado isso durante todo o tempo no vácuo, a resposta seria a letra A, tá? Todos os sinais chegaram ao mesmo tempo, ok? Vamos lá para a próxima. Questão 6 diz assim: um oscilador, né, um vibrador, uma pessoa que produz ondas ali, produz ondas estacionárias em um trecho de 10 metros de uma corda, esticada com o auxílio de um bloco de massa M. E a imagem da corda num determinado instante é dada pela figura abaixo, que a gente já vai colocar aqui. Sabendo que a frequência das ondas geradas na corda é de 2,5 Hz e que a sua densidade linear vale 400 gramas por metro, a massa do corpo em quilos é igual a, considere G igual a 10, né? E ele pede para você determinar qual é a massa do corpo que, uma vez colocado o vibrador para oscilar, produz uma onda estacionária como essa que a gente está vendo ali. Olha só, você tem em cima da mesa, o oscilador seria aquela caixinha ali, ele está vibrando, né? Botando a cordinha para vibrar, ela fica com aquela cara que você está vendo ali ao longo de 10 metros, né? E o corpo M está pendurado ali na cordinha, né? Esticando a cordinha até o corpo M para dar atenção na corda, tá bom? Então, olha só, nesse caso aí, como é que a gente faz para achar a massa daquele corpo só pelo desenho que a gente está vendo ali, ó? Se você olhar, aquilo ali, o desenho, ele é uma expressão de uma onda estacionária, né? Você tem ventres e nós ali dentro. E quantos ventres você consegue contar ali dentro? Né? Quantos gominhos você consegue contar? Se você olhar direitinho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 gominhos, 5 bolinhas ali juntinho, né? Cada bolinha é um modo de vibração, então você estaria no quinto modo de vibração, tá bom? É o quinto modo de vibração ali dentro, e você tem uma onda estacionada com aquela cara ali dentro, tá bom? Com isso, você já consegue saber, só de olhar, qual é o comprimento das ondas. E se você sabe o comprimento das ondas e sabe a frequência delas, por que eu sei a frequência? Porque o oscilador está produzindo ondas de 2,5 Hz, né? Então, com os 2,5 Hz e com o comprimento, você acha a velocidade da onda. E através disso, a gente vai conseguir chegar naquela massa daquele corpo. Vamos lá, então? Olha só. Vê que a velocidade das ondas na corda é lambda f. É o comprimento dessas ondas vezes a frequência. A frequência ele deu, ó, 2,5, como a gente comentou, tá certo? Mas quem é o comprimento dessas ondas? O comprimento tem que ser basicamente aquele desenho que está ali embaixo. Olha só, ele tem que ter uma crista, tem que ter um vale e parar. É o tempo para uma repetição, né? É o tamanho de uma repetição completa, né? Se você tentar encaixar essa figurinha lá do comprimento, olha só, aquele ali é o comprimento, aquele ali é o nosso lambda, tá certo? Como esse lambda está ocupando 2 gominhos, né, dos 5 que tem lá, os 5 gominhos equivale a 10 metros. Então, 2 gominhos equivale a quanto? Cada gominho está valendo 2 metros ali dentro, tá certo? Portanto, esse nosso lambda vale 4 metros. É o comprimento da nossa onda. Então, a gente tem a frequência e o comprimento. Dessa maneira, a velocidade é 4 vezes 2,5, tá certo? Então, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Então, a velocidade das ondas originais nessa corda aí era de 10 metros por segundo. Você tem agora a velocidade e quer saber qual é a massa daquele corpo. Como é que eu faço a ligação de uma coisa por outra? Existe uma expressão para velocidade que associa a tensão na corda, né? Que a velocidade das ondas numa corda é dada por T sobre μ, né? Ou seja, a tensão dividida pela densidade linear da corda. E ele nos deu a densidade linear da corda, né? Ele deu a tensão e ele deu a densidade linear da corda, ela vale ali, ó, 400 gramas por metro. O único detalhe que você tem que tomar cuidado na hora de substituir ali dentro é que não pode ficar gramas por metro. Tem que ficar quilogramas por metro para ficar no sistema internacional e aí sim sai tudo bonitinho, tá bom? Então, em vez de 400 gramas por metro, 400 gramas é 0,4 quilos, tá bom? É esse valor que eu vou colocar, 0,4 quilogramas por metro, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. A velocidade a gente já tem, 10 metros por segundo. E agora o μ sendo 0,4, ficaria 10 raiz de t sobre 0,4. Né? A gente pode elevar ao quadrado dos dois lados aí para tentar achar aquele t. Né? Então ficaria 100 de um lado e o argumento lá de dentro, t sobre 0,4 do outro. Tá bom? 0,4 vezes 100 é igual a 40. Então a tensão nessa corda, 40 newtons. Mas ele não queria a tensão, eu queria a massa do corpo. Né? Agora, se você olhar lá para aquele corpinho que está pendurado, olha só, por que ele está pendurado? Porque a cordinha segura ele quer a massa, mas a cordinha está segurando ele, olha só. Ela exerce uma tensão no corpo.
né? E por que ele não sai voando ali dentro? Porque tem uma outra força que está segurando ele ali para baixo, né? Deixando ele paradinho naquela posição, que é a força peso. Então, nesse caso, por estar em equilíbrio ali, a tensão é igual ao peso. Eu posso dizer então que o peso, se a tensão era 40 newtons, o peso é 40 newtons. Mas como é que a gente calcula a força-peso? Força-peso é massa vezes a gravidade. Então, ficar aqui a massa vezes a gravidade é igual a 40. Como a gravidade foi dada e vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu passo ela para o outro lado lá dividindo por 10. Então, quem seria a massa? 40 dividido por 10, o que daria 4 quilos, tá certo? Dessa maneira, a gente chega na resposta do exercício, que a massa desse bloquinho que está pendurado ali é 4 quilos, portanto, letra B de bola seria a resposta do nosso exercício aí, ok? E a gente termina nossa aulinha de hoje por aqui. Grande abraço, até a próxima. Então foi isso, a gente fez uma revisãozinha aí curta, né, para mostrar como é que a gente aplica os conceitos de ondas em casos mais simples, né, tanto em MHS como a parte até ondas estacionárias ali. E nas próximas aulas a gente vai fazendo exercícios um pouquinho mais complicados de colégios militares mesmo, tá bom? Um grande abraço para vocês, ótima semana para todo mundo.